Mas, enfim. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui um outro vídeo que é retirado de um documentário antigo que mostra como que era mais ou menos o ambiente do Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Nesse jogo aqui, são vários jogos aí diferentes, tá? Mas aí o que que acontece? Todo mundo sabe que oficialmente o recorde de público do Morumbi é São Paulo e Corinthians e Ponte Preta, na final lá de 77, e o segundo jogo. Tinha 146 mil pessoas, 147 mil pessoas. Só que, o que que acontece? Na final do Paulista de 1980, a diretoria do São Paulo colocou 156 mil ingressos à venda para aquela final. E todos os 156 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Todos. Tem uma reportagem da Placar falando isso, da Folha. Todos os ingressos. Seria o recorde de público do Morumbi. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu nesse jogo que a gente viu agora há pouco. Quando chegou na hora lá, as bilheterias travando e tal, não sei o que, aí abriram os portões para evitar tumulto. E entrou todo mundo para o estádio. Então, aquele, não oficialmente, porque não se pôde comprovar, é o recorde de público do Morumbi. Então, quando o corintiano fala, mas o recorde de público do Morumbi é o jogo do Corinthians. Esse jogo, em jogos de futebol, né? São Paulo e Santos, final do Paulistão de 80, que tem algumas imagens nesse vídeo aqui que a gente recuperou, né? E sim, né, lembrado aqui pelo Juliano, o recorde do Morumbi é a visita do Papa, João Paulo II, em 80 também, né? Que tinha muita gente mesmo, né? Vamos ver aqui esse vídeo. Esse é de um documentário lá do início dos anos 80, de 1980, 81, que tem alguns trechos, mas só para mostrar como que era o ambiente num estádio, no nosso, no caso, em 1980, no ano que eu nasci. Então, olha como era. Os caras acendendo balão, mano. Aí falha, o balão cai. Tem que imaginar que assim, eram outros tempos, né? Era outro mundo. Era muito diferente as coisas. Não tinha celular, não tinha internet. Era muito diferente. Não tinha preocupação com segurança. O negócio é o seguinte, aqui na arquibancada não cabe mais ninguém, tá chegando gente. Quer dizer, estão vendendo ingresso e não cabe mais. Aí já é de outro jogo, do Corinthians. E ó, lotado. Muita gente, eles vendem mais ingressos do que pode, né? Então todo mundo ganha muito dinheiro e o torcedor não pode acompanhar a partida. Simplesmente porque tem gente que vai. Olha esse mar de pessoas. E aqui, assim, ainda tinha cadeira vazia, porque aqui embaixo era muito mais caro, como é hoje, né? Mas olha esse mar de gente nas arquibancadas, mano. Assim, hoje vendo as preocupações, né, de segurança e tudo mais, mas imagina se dá uma merda aqui, tem que evacuar isso aqui, ou tem que sair alguém correndo, não tem como. Ou imagina, você tá no meio aqui da arquibancada, você fala assim, vou no banheiro, me espera aí. Nunca mais você vai ver a pessoa, já era, perdeu, né? Então, não tinha como, cara. Isso aqui é um jogo, acho que é Corinthians e Santos, e aí ele intercala com imagens de um jogo São Paulo e Santos também, que é esse do recorde que eu falei. Olha as musas da época aí, ó. Mano, peraí. Olha essa cena aqui. Os bandeirões das torcidas ali. E aí, cara, tinha pó de arroz que os caras faziam, né? Papel higiênico que jogava. Cada time entrava, não é como é hoje, que entra os dois times, com aquela musiquinha da CBF ou da federação. Cada time entrava e a sua torcida fazia festa. Então, ó o Morumbi dividido. Isso aqui era dividido por uma corda, mano. Então aqui tá a torcida do Santos, né? Ó, Tubarão, tal, não sei o quê. E aqui a torcida do São Paulo. As bandeiras tricolores. Aí o que que acontecia? Começava o jogo, ia chegando a torcida tal. Aí tinha um lance que era assim, você ganhar os gomos das arquibancadas. O que que era isso? Tinha uma divisão por cordas e policiais que ficavam aqui na arquibancada.
Conforme ia chegando a torcida do São Paulo aqui, e ia lotando, esse gomo aqui, essa corda, ela ia andando, ela começava aqui no meio e tal, e ela ia andando para o lado e afinava a outra torcida. Então a torcida comemorava antes do jogo, os caras começavam a gritar e tal, porque você ia ganhando os gomos da arquibancada. E aí chegava a torcida do outro lado e puxava de volta. Então isso aí era regulado pela PM, pela polícia. Então, cara, era já um espetáculo, era um jogo antes do jogo. E aí, nesse lance aqui, que eu tô falando, é a final de 80, São Paulo e Santos. E olha como tava o Morumbi, e eu vou voltar um pouquinho aqui só para ver a entrada do time e a festa da torcida lá em cima. Papel, bandeira, pó de arroz, mano, era outro mundo, olha isso. Imagina respirar esse pó de arroz aí. Puta. Olha o tiozão, mano. Não dava tanta treta, não. Tinha até o Jefferson, mas eu não acompanhei essa época. Olha o Rogel virado pra torcida adversária. Os caras tiravam mesmo, tá nem aí. E o radinho na orelha, ó. Pensa o seguinte, não tinha... Mano, imagina um mundo onde assim, a TV não passava jogo, tanto como passa hoje. Não era assim. Era um outro jogo que passava na TV. Eu passei a acompanhar jogos depois dos anos 90, já 92, por aí, 91, 92. Mas nessa época aí não passava tantos jogos na TV. Então você não tinha aquela coisa assim de, como hoje você assiste jogo da Espanha, da Inglaterra, não era assim, cara, não era. Você só tinha TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha nada, não tinha internet, você tinha que saber dos jogos por jornal, por revista Placar, rádio. Então o rádio era o principal que tinha. Então você ia para os jogos, você ficava com o rádio ouvindo o jogo para saber se o cara estava impedido, se foi gol, se não foi, não tinha telão no estádio, não tinha nada disso. Era outro mundo, né? Então, é muito curioso, né? Porque a gente imagina no mundo de hoje, né? Tem gente que não fazia ideia de como que era nessa época aí, ó. Mas xingar o juiz era tudo igual, olha lá. As atitudes do torcedor refletem sua participação no campo, pois, na verdade, é ele que está jogando, driblando. Isso não muda. O próprio ato de chutar a bola contém toda a agressividade que o acompanha no estádio. Que a polícia resolveu modificar seu esquema de repressão, passando a dividir as torcidas. Roer unha, era tudo. Pódios acumulados. Ah, peraí, só voltando aqui essa parte também. Além de chamar atenção para os uniformes, que eram bonitos, né? O sistema de som do estádio era precário também, e o cara anuncia recorde sul-americano de público e renda. Então, tipo, foi o recorde de público do Morumbi, mas não pôde comprovar, mas ó, dá para ouvir de leve, assim. Muito legal, cara. Isso aí é muito. É cultura futebolística, cara. Isso é cultura futebolística, cara. É muita coisa legal de ver, né? E o Paulo Nobre lembra que essa época não tinha tantas pessoas com a camisa dos times, porque era muito difícil comprar camisa. Era muito difícil. Tinha um post aqui que eu não vou achar agora fácil, mas para comprar uma camisa do time, cara, era uma treta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Peraí. Vou achar, tem que achar isso aqui. Tem uma reportagem da revista Placar nos anos 80. Reportagem Placar, comprar camisa de time. Para você ter uma ideia de como que era treta fazer aqui, ó. Puta, acho que é isso aqui. Eu acho que eu encontrei.
Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir com uma resolução boa para a gente ler. Não vai dar para ler muito bem, mas dá para o gasto. Peraí. Tá aqui, vai. Deixa eu compartilhar. Isso aqui é uma reportagem da Placar. Deixa eu ver de que ano, de 1988, então já era um pouquinho mais para frente daquele vídeo, né? Aquele vídeo em 1980. Mas aqui em 1988, aí, quer ver? Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Aqui melhora um pouquinho mais. Então aqui, ó, saiba onde e como comprar a camisa do seu time, oficial. Ó, pra você ver a do São Paulo, olha a treta que era para comprar uma camisa. Em 88 já era Adidas. Adidas não era uma marca de luxo, assim que você fala como é hoje, né? Adidas você usava agasalho para ir para a escola da Adidas, né? Aquele azul com as 3 listras brancas, era comum. Mas olha como era treta para comprar uma camiseta em 88. Ó, o que tinha que fazer? Onde comprar, quanto custa e a mais procurada. Onde comprar? Em dias de treino com o roupeiro Tião. Você vai lá e procura o roupeiro Tião. Chega lá no CT, bate na porta e fala, eu queria falar com o roupeiro Tião. Ele tá aí? Aí você chega lá e compra. Ou por correspondência, mandando para o Departamento de Promoções e Marketing na Praça Roberto Gomes Pedrosa, sem número, estádio do Morumbi. Se não, você ia no CT e procurava o Tião. Tião, quero uma camisa. Quanto custava isso aí? Chegava lá, a camisa mais barata entre os clubes da Copa União, de 88, né? Custava 3 mil cruzados. A dos jogadores e 5 mil a de goleiro. Eu não faço ideia. Depois a gente tem que ver como é que converte aqui. Quanto valia, sei lá, 3 mil cruzados. 3 mil cruzados em reais. Não faço ideia, né? É claro que aí tem outras coisas para converter. Não é possível. Não, aqui é 3 milhões, né? Peraí. 3 mil cruzados em reais. Não é possível que seja R$1.100, sei lá. Não sei se é isso, mano. Mas era muito caro. Eu sei que era caro. Não sei se valia isso, mas vamos imaginar que seja isso aqui. R$1.100 uma camisa. R$1.100 uma camisa, mano. E aí as mais visadas, as mais procuradas, as de ataque, em especial as dos pontas, são as mais vendidas. E elas vêm com o logotipo da Coca-Cola, que patrocinava o São Paulo em 88. Então você pegava uma camisa da Adidas com patrocínio da Coca-Cola, que era essa daqui, camisa São Paulo 1988, que era essa daqui, que era bonita. Aí, já não era o careca em 88, né? Mas essa daqui. Então, R$1.100, se você comprar uma retrô hoje, deve ser mais ou menos isso aí também, né? Mas não sei se é esse o valor mesmo, né? Mas olha aí as camisas, como eram do São Paulo na época. E eu tinha uma camisa que era, tipo, a Hering fazia umas réplicas na época. Eu lembro quando eu era muito pequeno, eu devia ter, acho que era nessa época aí, eu devia ter uns 8, 9 anos, 88, 89. Eu tinha uma camisa do São Paulo que era meu xodó. Eu adorava aquela camisa. E ela parecia uma camisa de algodão grossa, assim, né? E, putz, eu usei tanto aquela camisa que ela se desfez, né? Ela rasgou, ficou velha e rasgou. E era dessa época, eu tinha essa número 2 aqui, a listrada. Hoje eu tenho uma réplica dessa daqui, só que com patrocínio da BIC, de 87, que é uma das minhas favoritas, é uma camisa que eu mais gosto do São Paulo. E olha como era bizarro, né? Olha aqui no caso do Santos, a única possibilidade, olha, mano, que bizarro. A única possibilidade de você comprar a camisa do Santos em 88 era você enviar um cheque administrativo para a vice-presidência de patrimônio na Vila Belmiro. Qualquer número custava 8.600 cruzados, já incluído o valor da remessa pelo Sedex. A mais pedida é a 10 de Pelé, e nessa época o Sócrates foi jogar no Santos. Então a número 8 começou a ser muito visada também. O clube não vende a camisa de goleiro. Isso no caso do Santos, mano. Olha isso, como era a treta, né? Aí você vai no Palmeiras, por exemplo. Como é que você comprar uma camisa do Palmeiras na época? Você vai no vestiário, em dia de treino, procurando pelo roupeiro Zé Carlos, ou na loja do Parque Antártica. Não há vendas pelo correio.
Com José Carlos, sai por 10 mil cruzados, a de jogador, 17 mil de goleiro. Quem comprar na loja tem um pequeno desconto de 500 cruzados, bem mais barato. 1988, mano. Aí, deixa eu ver do Corinthians aqui, como é que era nessa época. Corinthians. A chave se chama Miranda, roupeiro do time. Ele vende até pelo telefone. Por correio, não. Existe também a lojinha na sede, lá no Parque São Jorge. Na loja custa 7 mil cruzados, mas o Miranda faz por 5 mil. Então você chega lá, troca uma ideia com o Miranda, 5 mil você compra. Ninguém, porém, vende camisas de goleiros ou listradas. Sairia muito caro, justificam. Então, pô, era muito bizarro. Era muito bizarro você comprar uma camisa de time nessa época.